Minutos do primeiro tempo, Roberto Gaúcho chutou de longe e o goleiro Eduardo aceitou. Uma falha incrível. Reveja como a bola passa no meio das pernas do goleiro. Mas o time gaúcho empatou pouco depois, nesta cabeçada de pingo. E o primeiro tempo terminou com um resultado ruim para o Cruzeiro. Começa o segundo tempo e logo aos 20 segundos, Cleison desempatou. O cruzamento de Paulo Roberto era o gol do título. O jogo teve pelo menos 2 lances muito polêmicos. Deste aí, Cleison caiu na área. Foi derrubado ou não? Reveja por este ângulo. O jogador caiu sozinho e ainda levou o cartão. Neste outro lance, também com Cleison, o jogador pediu toque de mão do zagueiro. Reveja, foi intencional ou não? O juiz não deu. O Cruzeiro pode até reclamar do juiz, mas não do goleiro do Grêmio. Eduardo facilitou o primeiro gol. Não satisfeito, ainda tentou ajudar em outros lances. Saiu mal na maioria das bolas. Nesta aí, perdeu para Robson e foi salvo pela trave. Inicia uma parte do bicho. Outro destaque, desta vez positivo, foi o novato Robson. Com a tarefa nada fácil de substituir Luizinho. Não fez feio, muito pelo contrário. Desarmou muito bem e soube dar chutão quando precisou. Emocionado no fim do jogo, fez questão de agradecer a chance ao técnico Pinheiro. E aos 36 anos, o veterano Éder Aleixo conquistou mais um título. Meio plantado no meio campo, o jogador fez bons lançamentos. Tentou detonar a bomba do pé esquerdo, mostrou o mesmo espírito rebelde e se emocionou depois do jogo. A gente tem que comemorar, eu tenho que agradecer essa oportunidade que me deram aí, eu tô carinho. O clima na entrada do Mineirão era de festa e a expectativa era grande. 3-0 pro Cruzeiro. 4-0 pro Cruzeiro! Dentro do estádio, melhor garantir no rádio aquilo que os olhos não enxergam. Muita concentração, o show vai começar. Aplausos para o time da casa. E vaias para o visitante. A vibração pra valer acontece na hora do gol. A arquibancada treme e o desabafo sai do fundo do coração. O Cruzeiro fez o que mais precisava, 2 gols. E a torcida teve o que mais queria, ver seu time ser campeão. Nas ruas de Belo Horizonte antes do jogo, as companhias de ônibus ofereceram transporte de graça para a torcida. No campo, os 2 times começaram criando chances de gol. Mas foi o Cruzeiro quem marcou primeiro. Roberto Gaúcho chuta do meio da rua e o goleiro Eduardo aceita. O troco do Grêmio veio ainda no primeiro tempo. Pingo acerta a cabeçada e empata o jogo. No segundo tempo, outro gol de cabeça, desta vez do Cruzeiro. Cleison, o herói do Mineirão ontem, marca o segundo e garante o título da Copa Brasil, com direito à taça e volta olímpica. Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, com direito à casa cheia e todo uai. O público de 70 mil pagantes foi recorde nesta Copa Brasil. A renda ultrapassou a 11 bilhões de cruzeiros. Com a união entre os jogadores, o Cruzeiro conseguiu superar o nervosismo da decisão e deixou que o adversário se perturbasse em campo. Roberto Gaúcho decidiu arriscar de longe e Eduardo levou um frangaço no meio das pernas. O gol acabou acordando o Grêmio e o time foi todo para cima em busca do empate. No escanteio da direita, Pingo subiu mais que os zagueiros e deixou tudo igual. Começa o segundo tempo e logo aos 20 segundos, Paulo Roberto cruzou na área. Cleison subiu num bolo de jogadores e de cabeça conseguiu marcar o gol que decidiria a partida. O Cruzeiro ainda só não deu uma goleada porque o juiz Renato Marcília deixou de marcar este pênalti de Luciano. E Eduardo conseguiu se recuperar da falha no primeiro gol com defesas de reflexo. E só aos 48 minutos, quando o juiz finalmente pediu a bola, a torcida pôde comemorar o título. O terceiro ganho pelo Cruzeiro em apenas 6 meses. Fiat Minas. A seguir, o Globo Esporte Nacional. Jogadores da América.
entre a diretoria do Cruzeiro e os donos de empresa de ônibus de Belo Horizonte. A polícia garantia a ordem e a segurança dentro e fora dos ônibus. O trânsito para o estádio estava lento. Na entrada, esses torcedores animados espantavam o frio. Estes torcedores do Grêmio estavam intimidados sob forte proteção policial. Enfim, lá se foram eles. Mas antes de entrarem, a polícia deu uma geral. A noite estava linda. A expectativa dos torcedores estava estampada na expressão deste velho cruzeirense. O senhor acompanha o time do Cruzeiro há muito tempo? Uns 20 anos. E hoje, só arrisca um placar? O senhor arrisca um placar para... O jogo começou com bons lances de perigo para os dois times. O Grêmio não estava acuado. Prova disso foi neste lance em que Juninho, depois de cobrar uma falta, faz o goleiro Paulo César do Cruzeiro esticar. Mas o Cruzeiro marcou primeiro. Roberto Gaúcho do meio da rua faz. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Com um ataque veloz e o meio de campo bem plantado, o Grêmio foi tentar tirar o prejuízo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, sai o gol do Grêmio. Pingo de cabeça faz Grêmio 1, Cruzeiro 1. O duelo final ficou para o segundo tempo. Cleison encara o adversário e cabeceia certeiro para a conquista definitiva do título. O estádio era Cruzeiro. Depois, a volta olímpica com a taça na mão. Depois de 16 anos, o Cruzeiro reconquista um título inédito. Campeão da Copa do Brasil. Agora, a torcida canta o hino. Os torcedores não queriam nem saber. Já passava das 2 da manhã e eles estavam lá, firmes. Na Praça 7, apesar do esquema de segurança montado pela polícia, o grito de campeão atravessava a madrugada de Belo Horizonte. O Grêmio só tinha Denner, foi pouco, o goleiro também não ajudou. O Cruzeiro é mais time, mereceu e com o pé quente Paulo Roberto, as coisas sempre ficam mais fáceis. Uma bomba de longe e o goleirão do Grêmio, Eduardo, aceita o frango 1-0. O Grêmio foi à luta para conseguir o empate no cruzamento. O Pingo é mais rápido e acerta a cabeçada, 1-1. O gol da vitória cruzeirense do título começou com Paulo Roberto. Quem vai conferir o cruzamento é Cleison. Final, Cruzeiro 2-1, campeão da Copa do Brasil. Tira a decisão da Copa do Brasil. Antes mesmo do jogo começar, já fazia a festa na arquibancada. A primeira explosão de alegria aconteceu num lance inesperado. Roberto Gaúcho, em jogada individual, arriscou o chute de longe e o goleiro Eduardo engoliu um frango memorável. 1-0. O Grêmio descontou depois desta cobrança de escanteio com pingo de cabeça. Se o jogo terminasse aí, o título seria do tricolor dos Pampas. Mas logo na saída de bola para o segundo tempo, Paulo Roberto lançou Roberto Gaúcho na direita. Recebeu de volta e cruzou de primeira para a cabeçada fatal de Cleison. Este foi o gol que valeu ao Cruzeiro o título de campeão da Copa do Brasil e uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. A festa da comemoração, que começou no estádio, ganhou as ruas do centro de Belo Horizonte e varou a madrugada, felizmente sem violência. Pertencem aos jogadores Marco Antônio Boiadeiro e Nonato, dois dos maiores responsáveis pela conquista do título. Mas Boiadeiro e Nonato estão nos Estados Unidos, jogando pela seleção brasileira. Quem apareceu hoje na boutique foi o ponta Edenilson. Satisfeito com a vitória, ele já fazia planos para o futuro. Acho que foi o maior presente que tive esse ano, né? E não pretendo ficar por aí, né? A equipe, como é a equipe do Cruzeiro, uma equipe vencedora, uma equipe de chegada, pretendemos ao longo desse tempo que vamos ficar no Cruzeiro, tentar conquistar mais títulos. A Libertadores da América é agora o objetivo do time. Mas até começar a disputa, os torcedores vão saborear o gosto da Copa Brasil. Mostra para todo mundo, né? Campeão da Copa do Brasil. E garantiu uma vaga na Taça Libertadores da América. Mais de 70 mil pagantes, outra renda recorde no Mineirão e um show à parte da torcida. Para a festa ser completa, só faltava mesmo o Cruzeiro conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil.
Mas sem vários titulares, os jogadores tiveram que usar a união para superar as limitações do time. Enquanto, do outro lado, o Grêmio se perdia com as trapalhadas do goleiro Eduardo. No primeiro gol, Roberto Gaúcho arriscou um chute de longe e Eduardo levou um frangaço. Com o gol logo aos 12 minutos, o Cruzeiro parecia que chegaria fácil ao título. Cleison caiu na área e ficou pedindo pênalti. O juiz não marcou e ainda mostrou cartão amarelo para o atacante. O Cruzeiro acabou se perdendo em reclamações contra a arbitragem e permitiu que o Grêmio chegasse ao empate nessa cabeçada de pingo. O time só voltou a se encontrar no segundo tempo, quando de novo foi todo para cima. Aos 20 segundos, Paulo Roberto cruzou para Cleison marcar 2-1. Com a mão na taça, o Cruzeiro podia ter dado uma goleada, se não fossem as boas defesas de Eduardo. O juiz Renato Marcília ainda deixou de dar um pênalti claro do zagueiro Luciano. Faltam 15 minutos para terminar a decisão. Como o Grêmio não ameaçava mais, a torcida começa a comemorar o título inédito para o futebol mineiro. Já nos descontos, o Grêmio foi todo para cima e quase estraga a festa se Renato Marcília não tivesse marcado falta neste ataque. Quando o juiz pediu a bola, os campeões da Copa do Brasil finalmente puderam comemorar o título e deram a volta olímpica no estádio. Em apenas 6 meses, o Cruzeiro conquistou 3 títulos importantes. Supercopa dos Campeões da América, o Campeonato Mineiro de 92 e agora a Copa do Brasil. A receita do Cruzeiro para o sucesso é simples. Os títulos são consequência de contratações audaciosas. O Cruzeiro respeita a sua torcida. Ela existe não para sofrer, mas para ter alegrias. Uma atrás da outra. Boa noite.